E agora eu quero só, antes de pregar, reforçar também que a pastora Adriana falou na oferta. Você recebeu esse envelope quando entrou aqui, e eles vão colocar agora aqui na tela algumas imagens do nosso projeto do novo auditório. Olha aí, você já vai ver algumas imagens do projeto do novo auditório, feito por uma equipe de arquitetos aqui da Igreja Família, que nós vamos começar e lançar no domingo de ceia de fevereiro, daqui um mês, 2 de fevereiro, primeiro domingo de fevereiro, é o lançamento, consagração e memorial do novo auditório da Igreja Família, do novo templo da Igreja Família. Por que você recebeu esse envelope? Porque nele tem um cartão falando sobre como nós vamos fazer no primeiro domingo de fevereiro. É para você orar e separar uma oferta primícia para essa construção, para trazer lá em 2 de fevereiro. 2 de fevereiro nós vamos ter as maquetes já do novo auditório, vamos mostrar o projeto completo, você vai poder acompanhar. Nosso novo auditório vai ser construído aqui junto à nossa quadra, logo depois da casa de oração, onde existe o ginásio de esportes hoje. O ginásio vai ser o hall de entrada, os banheiros para o novo auditório. Vai ser uma construção linda, nós cremos que Deus vai enviar toda a provisão, e na ceia de fevereiro será a primícia, a consagração, o memorial. Todos no mês de fevereiro, na ceia, vão receber um memorial do nosso novo auditório, para você orar todos os dias lembrando desse projeto. E esse envelope é para que você traga uma oferta especial lá dia 2 de fevereiro, com a sua família, orar esse mês e se preparar e dizer o que o Espírito Santo quer que nós entreguemos para o novo auditório da Igreja Família. Vai ser maravilhoso. Hoje nós estamos fazendo 5 cultos nesse domingo, só eu vou pregar 4 vezes. Então, por exemplo, isso é extremamente desgastante, não cabe todo mundo. Então, nosso novo auditório vai ter a capacidade para cerca de 4.000 pessoas sentadas. Assim a gente vai poder diminuir o número de cultos por enquanto, né? Talvez a gente comece com uns 3 cultos lá no novo auditório, não sei. Mas vamos ver como vai ser. Mas quero convidar você já a orar por isso e se preparar para o primeiro domingo de fevereiro, para o dia de consagrarmos, termos um memorial desse início da obra, início da construção do novo auditório da Igreja Família. Todo esse espaço aqui, que vocês participam do culto agora, vai se transformar no nosso espaço educacional. Ele vai se integrar ao que já é do Kids hoje e vai virar também o ensino fundamental da escola, do Colégio Conexão, o Colégio por Princípios que nós temos aqui na Igreja Família, a partir de, se Deus quiser, 2026. 2026 a gente tem já o ensino fundamental no nosso colégio e traremos ele para cá, porque daí vamos poder acolher mais crianças, mais famílias no nosso colégio. A igreja tem um colégio totalmente dirigido por princípios cristãos, hoje ensino infantil. 2026 a gente começa ensino fundamental, para que seus filhos cresçam, aprendam num colégio de excelência, bilíngue, mas com princípios cristãos, amém? Porque nós cremos, ninguém vai dizer sobre o gênero da sua criança, do seu filho, é a sua fé, é o seu princípio, são os seus valores que determinam isso, e ali receber o ensino devido, mas também com princípio cristão. Então vai ser extraordinário, tudo aqui vai virar o Colégio Conexão em breve. Então, ore por isso e oferte também por isso. Se prepare. Você não vai trazer nenhuma oferta hoje. Como eu falei, a gente vai ter um momento lindo de consagração e início em fevereiro. E todo mundo vai receber um memorial do nosso novo prédio, o novo auditório, as novas dependências da Igreja Família. Vai ser maravilhoso. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. 2025 é o ano da fé, e pela fé nós estamos começando a construção do novo auditório. Nossa igreja, nos últimos 17 anos,
Nós saímos de 30 pessoas, nós tínhamos 30 pessoas em 2006, para mais de 9.000 pessoas agora, semanalmente aqui na Igreja Família. Toda semana passa por aqui pelo menos 9.000 pessoas. Passavam pela nossa igreja há 17 anos atrás, 30 pessoas. Então nós precisamos expandir e o novo auditório vai ser chave para esse novo momento da Igreja Família. A gente crê que Deus nos dará toda a provisão. Amém? Então vamos agora à mensagem de hoje, primeira série de mensagens de 2025. Quero começar hoje a série de mensagens O Poder da Fé. Nós vamos compartilhar em todos os domingos de janeiro sobre o poder da fé. Pessoas que venceram pela fé. Cada domingo, um personagem bíblico nos ensinando sobre o poder da fé. O personagem de hoje vai ser Neemias. E o tema é fé para reconstruir. Então eu quero convidar você para todos os domingos de janeiro pregarmos sobre isso aqui. Aprendermos sobre o poder da fé. Essa é a nossa série de mensagens. Eu quero começar lendo Hebreus capítulo 11, de 33 a 38, que diz o seguinte: pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos estranhos, receberam pela ressurreição os seus mortos, experimentaram escárnio e açoites, cadeias e prisões, dos quais o mundo não era digno. Olha o que diz esse texto: pela fé. A Bíblia está dizendo em Hebreus 11, de um tipo de gente que pela fé venceu o reino, praticou justiça, alcançou promessa, fechou a boca de leões, apagou a força do fogo, escaparam ao fio da espada, se esforçaram, tiraram da fraqueza força. O que a Bíblia está dizendo? Que essa gente venceu pela fé. A Bíblia não está dizendo que eles alcançaram promessas, fecharam a boca de leões por causa do dinheiro que tinha, por causa do nome que tinham, por causa da família que pertenciam. Tampouco eles venceram por causa do número de seguidores em redes sociais. Não, a Bíblia está dizendo que eles venceram pela fé. Repete comigo: pela fé. Essa gente venceu pela fé. Por isso que nossa série de mensagens é o poder da fé. Porque olha também o que diz 1 de João, capítulo 5, versículo 4. A Bíblia declara: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Você pode ler esse versículo comigo? Vamos juntos? E esta é a vitória, a nossa fé. O que vai fazer você vencer o mundo? A fé que você desenvolve. Olha o que o apóstolo João está declarando: o que vai fazer você vencer o mundo é a sua fé. Não é o seu dinheiro, não é o que você vai comprar, não é o que você tem, não é seu nome, não é se eu agora ficar famoso, se eu tiver fama nas redes sociais. Não é isso que dá vitória a você. O que vai lhe dar vitória no mundo é a sua fé, é a fé que você desenvolve. Portanto, a nossa série de mensagens vai ser o poder da fé. Hoje nós vamos aprender sobre o poder da fé de Neemias. Neemias foi um servo de Deus, político, reconstrutor, restaurador. Por isso que o tema de hoje é fé para reconstruir. Nós vamos começar falando de Neemias, porque ele é um reconstrutor. Ele é usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, recomeçar a reconstrução do templo, reconstruir a vida espiritual de uma nação que está quebrada. Ou seja, a Bíblia vai nos falar o poder da fé de Neemias, que nos leva a reconstruir. Então, se você, no ano de 2025, quer reconstruir
precisa reconstruir alguma área da sua vida, você tem que aprender com a fé de Neemias. Você tem que desenvolver a mesma fé de Neemias, porque fé é como um músculo, precisa ser desenvolvida. Fé precisa ser ativada. Fé precisa ser praticada. Então vamos juntos hoje aprender com a fé para reconstruir. O que o poder da fé pode te ajudar a reconstruir. Pegue o seu esboço para me acompanhar. Como você sabe, tem o esboço que você recebeu quando chegou e tem também online o esboço digital no aplicativo da Igreja Família. Se você ainda não baixou o aplicativo da Igreja Família, não renovou seu cadastro, você não é crente, irmão, não é possível. Tu tem que baixar o aplicativo da igreja, tem um monte de coisa lá, inclusive sobre a mensagem, que continua tendo materiais de apoio sobre a mensagem que eu prego aqui, cada domingo. Então baixa o aplicativo da Igreja Família. Fé para reconstruir. Vamos aprender sobre o poder da fé de Neemias, começando a ler Neemias 2:20, Neemias capítulo 2, versículo 20, onde a Bíblia diz: o Deus dos céus nos dará êxito, nós, seus servos, começaremos a reconstruir. Leia comigo esse texto, por favor, porque ele é uma declaração de fé. Diga comigo: o Deus dos céus nos dará êxito, nós, seus servos, começaremos a reconstruir. Em nome de Jesus, 2025 é o ano da fé e o ano da reconstrução na sua vida, amém? Pela fé você vai reconstruir áreas que se quebraram, áreas que caíram, coisas que se perderam. Porque, como seres humanos, nós estamos num constante processo de desgaste. Nossa vida se desgasta, nossa vida se quebra. Por isso que quando eu falo de reconstrução, eu estou me referindo a esse processo de restauração na trajetória do ser humano. Seja no casamento, seja em problemas da sua identidade, seja em problemas profissionais, seja em problemas pessoais. Você e eu, o tempo todo precisamos reconstruir. A nação de Israel precisava reconstruir. Então, quando falamos de reconstrução, falamos daquilo que se perdeu, da alegria que se foi, de um relacionamento que foi destruído, ou de alguma área da sua vida que foi devastada. Neemias era homem como nós, mas conseguiu encarar os aspectos dolorosos da vida humana, não como um ponto final, mas como uma oportunidade de reconstrução, de restaurar a si mesmo e o mundo ao seu redor. Por favor, preste atenção nisso. Você precisa encarar os aspectos dolorosos, angustiantes da sua vida, das suas perdas, não como um ponto final, mas como uma oportunidade de restauração. Amém, querido? Quando Deus permite que algo doloroso chegue à sua vida, não é para pôr um ponto final, mas é para você aprender sobre restauração, sobre reconstrução. Então olhe para isso como oportunidade e não como fim de algo. Neemias vê uma nação caída, Jerusalém com portas queimadas, muros destruídos, todo mundo viu o fim, ele viu a reconstrução. Em nome de Jesus, que essa seja a sua visão, a visão que mova a sua vida. Quem está ao seu redor vê o fim, você vê uma nova construção, um novo tempo, um novo momento em Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Então a história de Neemias é uma história inspiradora quando nós pensamos em pessoas que pelo poder da fé creem que podem ser conduzidas por Deus para uma reconstrução das ruínas da vida. Você mais claro, você pode enxergar as ruínas da sua vida de duas maneiras. A primeira é como escombros inutilizados. Você olha algo da sua vida que quebrou, que fracassou, que perdeu, que rompeu. Você pode olhar isso e dizer: é só escombro, acabou, não tem mais nada para se fazer. Ou você pode olhar como Neemias. Os escombros são pontos de partida para a grande restauração de Deus. Os escombros é o reinício para Deus fazer o novo na nossa vida, amém?
Nesse primeiro domingo do ano, quero lhe dar essa palavra. Neemias olhou toda aquela destruição como ponto de partida para o novo de Deus na nação. Eu quero profetizar essa palavra na sua vida. Os escombros de áreas da sua vida serão o ponto de partida para o novo que Deus vai fazer ainda este ano, pelo poder da fé. Aleluia. Tem quem crê nisso, amém? Então, aos olhos de Neemias, os escombros, as ruínas, significavam oportunidade, recomeço. Ele nasce no exílio, ele cresce no exílio. Neemias cresceu ouvindo as histórias do templo de Salomão, de Jerusalém, do povo de Deus adorando. Mas agora, o tempo que ele vive, é tudo escombro, tudo isso foi destruído. A nação está distante de Deus e está completamente, fisicamente inclusive, destruída. Mas Neemias vai dizer o seguinte: nosso Deus é um Deus presente até nas ruínas e é poderoso para usar gente simples para obras e feitos notáveis. A sua vida será um símbolo do poder de Deus e da reconstrução de Deus, amém? Agora, reconstruir pelo poder da fé não é automático. O que eu quero fazer com você hoje aqui é um resumo do livro de Neemias. Neemias, o livro dele tem 12 capítulos. Nesses 40 minutos da nossa mensagem, eu vou resumir o livro de Neemias em 5 princípios, 5 chaves que revelam o poder da fé para reconstruir. Neemias nos dá 5 grandes passos, 5 grandes lições. Por quê? Porque fé não é ficar parado. Porque fé é se mover, porque fé é ação, porque ele não tem fé e fica parado esperando algo cair do céu. Não, ele tem fé e se move. Então, se você quer reconstruir áreas da sua vida, se você crê, 2025, Deus vai fazer algo novo na minha vida, preciso lhe informar, isso passa pelos seus passos de fé, por princípios de fé que você não pode abrir mão, que você precisa praticar. Então, para viver um tempo de reconstrução em 2025, receba agora 5 princípios, 5 chaves ou 5 passos. Você que escolhe 5 passos para a sua fé ser uma fé poderosa de reconstrução em 2025. O que Neemias nos ensina? Esse grande reconstrutor vai nos ensinar essas 5 coisas. Primeira delas, para ter um ano de reconstrução em 2025, primeiro, saia da zona de conforto. É o primeiro passo que sua fé precisa dar, sair da zona de conforto. Neemias vai nos dar essa lição. Fé que reconstrói é uma fé que não se acomoda, é uma fé que não entrega os pontos. Olha o que ele diz, Neemias 1, 4 e 11. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. O que Neemias fez, igreja? O que ele fez? O que está escrito aí? Sentou e chorou. Só que ele ficou sentado e chorando? Olha a continuidade. Passei dias lamentando-me. E nessa época, eu era o quê? O que ele era? Copeiro do rei. Olha para mim, não tem problema você sentar, chorar, encarar os dramas da sua vida, mas você precisa sair da zona de conforto. Ele não fica em meio à dor, ele não fica em meio ao escombro, ele não fica parado em meio às ruínas. Ele diz, eu era copeiro do rei. Então, ao tomar conhecimento do estado lastimável que estava Jerusalém, Neemias lamenta, Neemias chora, Neemias senta, mas ele se levanta, ele ora, ele jejua e ele vai para Jerusalém. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Neemias tinha tudo para ser omisso diante dessas ruínas. Por quê? Porque na verdade ele não tinha nada a ver com isso. Ele era copeiro do rei, ele estava morando no palácio, ele estava a quilômetros de distância de lá. E a ruína de Israel não foi por causa dele, foi por causa dos pecados do povo que se afastaram de Deus. Então Neemias podia ficar no palácio, afinal ele tem emprego.
Ele tem dinheiro, o povo está passando fome, o povo é escravo, a nação está destruída, Jerusalém está queimada, os muros caídos, mas ele tem emprego, mas ele está top. Inclusive ele tem um cargo de confiança do rei, ele é copeiro do rei. Ele podia sentar e dizer: estou bem aqui, estou no meu canto, não tenho nada a ver com isso, problema é de vocês. Mas a Bíblia diz que ele se levanta e sai da zona de conforto, e ele vai ser o restaurador. Isso fala muito, porque se você paralisar-se em meio às suas dores, em meio àquilo que se quebrou, em meio àquilo que não deu certo, você nunca viverá uma história de reconstrução. O poder da fé de Neemias me ensina que fé me tira da zona de conforto e me coloca no campo de batalha. Neemias vai ensinar que fé, o poder da fé me faz sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto, em primeiro lugar, é ser realista. Neemias é realista, eu gosto disso. A realidade dos fatos gera inquietação nele, porque ninguém luta de verdade para reconstruir algo na sua vida que antes não incomoda. Você não vai lutar para reconstruir seu casamento se isso não está lhe incomodando. A verdade que não produz inquietação no coração não abre espaço para mudança. Você nunca vai querer cuidar da sua saúde, de viver uma vida nova, com a saúde física nova, se isso não te incomoda, se isso você não se move, se você não sai da zona de conforto, porque o que não incomoda não faz você mudar. A maioria das restaurações positivas na história da humanidade aconteceram a partir de gente inquieta, de gente como Neemias. Eu posso ficar aqui, eu tenho trabalho, mas eu creio que Deus tem reconstrução, tem restauração, Deus tem o melhor para mim. Então ele se move. A realidade é um princípio poderoso de Deus, que nos encoraja a olhar cada área da nossa vida e perceber os diagnósticos e encará-los, e não fugir. Por quê? Porque tem muita gente que está vivendo uma vida idealista. Ele não assume, se está virando ano, entrando o ano, você não assume que sua família precisa de restauração, que seu casamento precisa de reconstrução, que quem sabe filhos seus precisa, que sua profissão, suas finanças. É olhar como Neemias, ele olha aquilo e ele está disposto a mexer profundamente em estruturas da nação para levar a reconstrução, porque Deus é o Pai da realidade. Quando Deus vai criar o mundo, ele olha para a terra e diz: está sem forma e vazia. Ele não diz: acho que vai ficar bom, como é que está ali. Ele é realista. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. O Senhor quer lhe apresentar as realidades da sua vida, não devaneios, não mitos, não contos irreais. Muitas pessoas estão vivendo de fábulas, mas Deus quer mostrar os fatos. Então não tenha medo da verdade, não tenha medo do que tem que ser restaurado. Abra seu coração, porque Neemias vai mostrar que sair da zona de conforto é ser realista, mas também é superar a acomodação. Como eu falei, ele podia ficar acomodado. Como tem muita gente relaxada, acomodada naquilo que não está dando certo da sua vida, e você vai empurrando isso. Mas Neemias não é negligente a tal ponto. E eu e você temos um chamado. Qual é o chamado de Deus para nós? Nunca nos acomodarmos com o que Deus pretende fazer na nossa vida. Que você nunca se acomode com o que Deus quer fazer na sua vida. Posso ouvir um amém? Sair da zona de conforto pode lamentar, pode chorar, tem tempo de luto, tem tempo de perda, viva tudo isso. Eu não estou dizendo, seja realista, mas esse não é o fim. Se mova, sai da zona de conforto, vai para a oração. E é exatamente a segunda direção de Neemias. É incrível isso. Quem quer reconstruir, em primeiro lugar, pela fé tem que sair da zona de conforto. Por que nós estamos orando, buscando a Deus para construir um novo prédio? Porque a gente podia ficar aqui, e eu podia muito bem estar sentado na minha cadeira e dizendo: a gente já tem
9.000 pessoas, éramos 30, olha como foi bom, olha o que Deus já fez. Vamos fazer manutenção de crente aqui, ficar sentado todo dia agora e deixa a vida me levar. Tá bom demais. Mas eu creio que Deus tem mais. Eu creio que Deus quer salvar mais pessoas nessa cidade. Eu creio que Deus quer transformar mais casamentos nessa cidade. Eu creio que o Deus da família quer restaurar mais lares nessa cidade. E nós não podemos nos acomodar e paralisar o mover de Deus. Amém, irmãos? Então, se você quer reconstruir, vai ter que sair da zona de conforto. É por isso que Deus, às vezes, bota fogo no lugar onde você está. O bicho pega, meu irmão. É porque você tem que se mover, você tem que sair, você tem que se levantar. O poder da fé te move, amém? Porque Deus não nos fez para ficarmos parados, amém? Isso é incrível. Porque tem gente que está carregando e empurrando a mesma ladainha da vida faz uns 30 anos. Você não sai da zona de conforto e diz: eu vou resolver essa área da minha vida. Eu vou parar de ser um cristão moribundo. Mais ou menos, eu vou para cima em nome de Jesus. Ou seja, é sair da zona de conforto. Amém? Segundo lugar, que Neemias ensina: para viver um tempo de reconstrução na sua vida, pratique as disciplinas espirituais. Pratique as disciplinas espirituais. Se você quiser viver reconstrução, você vai ter que investir na sua fé. Você vai ter que investir nas disciplinas espirituais, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Jesus. Então a fé é incentivada, ativada, encorajada a partir da palavra, a partir da oração, a partir do jejum. Olha o que diz Neemias, presta atenção. Neemias 1:4, olha que incrível. Quando ouvi essas coisas, sentei e... presta atenção, olhe para cá. O que Neemias fez? Vou repetir: sentou. Tem coisa que acontece na sua vida, você senta e chora, mas depois ele fez o quê? Passei dias fazendo o quê? Lamentando-me. E depois ele fez o quê? E orando ao Deus dos céus. Vou repetir: não tem problema sentar-se, não tem problema chorar, não tem problema lamentar, não tem problema viver perda, só que você não pode parar aí. Neemias não parou. Ele começou a orar e jejuar, ou seja, ele deu sequência. Sempre que Deus quer fazer algo grande, ele convoca o seu povo para orar, aleluia. Não existe reconstrução sem oração, sem jejum. Por favor, olhe para mim, preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Neemias está nos ensinando o quê? Tem tempo de chorar, tem tempo de lamentar, tem tempo de sentar, mas tem que ter tempo de orar, de jejuar e ir para a guerra, porque a vitória é pela fé, amém, irmão? Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Sofrimento sem quebrantamento é perda de tempo. Deixe Deus te levar para um lugar além da sua dor. Neemias sai da zona de conforto, não foge da realidade, supera a acomodação, mas avança através do jejum e da oração. Olhe para cá. Tem coisa que acontece na sua vida para você jejuar e orar. E tem coisa que só vai acontecer na sua vida se você jejuar e orar. Vou repetir. Tem coisa que acontece na sua vida que é para te levar para o jejum, para a oração e para a guerra. Mas tem coisa que só vai acontecer na sua vida depois que você jejuar e depois que você orar. Deu para entender? Ou seja, Neemias manteve um canal aberto de comunicação com Deus. E ele transforma aquelas ruínas numa fonte inesgotável de vigor, coragem, resiliência e fé. Por quê? Porque tinha oração. Porque ele sabia que havia uma guerra nas dimensões espirituais. E para a sua reconstrução, há uma guerra na dimensão espiritual. E ninguém vai reconstruir sem disciplina espiritual. Você não terá uma fé forte sem oração, sem jejum, sem devocional. Você precisa, quer reconstruir, invista no crescimento da sua fé, através das disciplinas espirituais. Por quê? Irmãos, onde há uma semeadura de oração, sempre haverá uma colheita da manifestação do poder de Deus, amém? Neemias ora em todo o tempo. É lindo olhar a história dele, porque ele vai nos ensinar
que através da oração, das disciplinas espirituais, promessas foram alcançadas, territórios foram conquistados, enfermos foram curados, oprimidos foram libertos, verdades reveladas e guerras vencidas. Então o que eu quero lhe dizer é que se restaurar é preciso, orar é imprescindível. O que eu quero lhe dizer é que Neemias está nos ensinando sobre perseverança em oração. Aí você pode me falar, ele orou e a restauração já veio. Não. Leia Neemias capítulo 1 e 2. Você vai aprender que Neemias orou por 4 meses antes de começar a obra da reconstrução. Por quantos meses ele orou? 4. Antes de começar a obra. O que está nos ensinando? Perseverança em oração. Ele orou com perseverança. Ele recebe a notícia de como está Jerusalém nos meses de novembro e dezembro. E ele vai falar com o rei nos meses de março e abril. Ou seja, ele fica 4 meses em oração, colocando diante de Deus, porque ele sabia, tem coisas na nossa vida que Deus faz instantaneamente, mas muitos processos, especialmente de reconstrução, eles são feitos através de processos. E processos envolvem perseverança na oração, amém? Neemias ensina que nossa oração tem que ser firme diante de circunstâncias desfavoráveis. Tudo é desfavorável, tudo era ali impossível. Tanto que quando Neemias começa a reconstruir, as pessoas que estão ao redor dizem, é impossível, seu tolo. Dizem para ele, você está maluco, você nunca vai reconstruir esses muros. Gente, os muros de Neemias, nós estamos falando de um texto de 3.000 anos, tá? Mais de 3.000 anos. Os muros que Neemias reconstruiu, parte deles ainda está de pé em Jerusalém. Parte do muro das lamentações, que você vê o povo orando lá, a parte de baixo é original do tempo de Neemias. Nós estamos falando de mais de 3.000 anos. Sabe o que é isso? É um homem que perseverou na reconstrução. Então hoje, a gente tem os olhos, nós podemos ver as ruínas da reconstrução desse homem. Sabe em quantos dias ele fez isso? 52. Leia o livro todo que você vai ver que ele reconstrói os muros em 52 dias. Tinha 3 metros só de profundidade os muros. Você pode ir lá tocar, ver com os seus olhos, para quem é mais incrédulo. O que Neemias está nos ensinando? Quem pratica disciplina espiritual, quem crê no poder da oração, o impossível é fake news para quem anda com Deus e crê no poder da fé. Amém, querido? Como dizia A.W. Tozer, Deus está à procura de pessoas por meio das quais possa realizar o impossível. Pena que em nossos planos constam apenas as coisas que conseguimos fazer sozinhos. Neemias creu que Deus ia fazer aquele impossível, e Deus fez, amém? Você recebe essa palavra? Qual é a fé que tem o poder de trazer reconstrução? É a fé, primeiro, que sai da zona de conforto. Segundo, é a fé que pratica o quê? Disciplinas espirituais. Terceiro, se você quer viver um tempo de reconstrução em 2025, 3, admita os pecados e falhas. Admita os erros que fizeram com que as coisas se quebrassem, com que ruínas aparecessem, com que fracassos fizessem parte da sua vida. Neemias entende algo no mundo espiritual poderosíssimo: o poder da confissão e da minha parte nos erros e nas falhas. Olha o que ele diz, Neemias 1, 6 e 7, preste atenção. Confesso, olha ele, os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Olha o que ele está dizendo no plural. Confesso os pecados que quem cometeu? Nós, contra Deus. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa diante de ti. Olha o que ele vai dizer: não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. O que Neemias está fazendo? Está dizendo o seguinte: Senhor, eu reconheço, eu confesso e eu admito,
nós estamos colhendo o que plantamos. Nós nos desviamos, nós abandonamos os decretos, nós abandonamos os princípios, nós deixamos o Senhor de lado, nós deixamos a vida espiritual e estamos colhendo. Só que o que é mais importante aqui é que quando Neemias diz, nós pecamos contra ti, eu confesso, é interessante, porque quando o povo se desviou, Neemias nem era nascido. Neemias nasceu já no cativeiro, já com Israel escravo. Então Israel não estava naquela circunstância por causa dos pecados de Neemias, que ele nasceu já naquela ruína, ele já nasceu no meio da destruição, está entendendo? Ele nasceu depois. Mas quando ele vai confessar, ele diz, eu e o meu povo temos pecado contra o Senhor, eu faço parte dessa geração. Ou seja, Neemias está assumindo a parte dele, sim, confessando, porque muitas vezes nós vivemos nossa vida, irmãos, jogando o joguinho da transferência da culpa. Ah, isso se quebrou na minha vida por causa do meu cônjuge. É sempre o cônjuge, é sempre o avô, é sempre o pai, é sempre culpa de alguém, é sempre o patrão, é sempre a cidade, é sempre a igreja, é sempre o país, é sempre o governo, é sempre alguém. E o que Neemias está nos ensinando é, eu admito a minha parte na ruína. Porque nem sempre aquilo que nós estamos enfrentando, preste atenção aqui, é resultado de um pecado individual. Não era o pecado de Neemias, era o pecado da nação. Tem coisas que nós enfrentamos por causa do pecado de uma nação inteira. Ué, é só você olhar para Jonas. O barco está afundando por causa do pecado de quem estava no barco? Não, está afundando por causa do pecado de Jonas. Quando eles jogam Jonas no mar, acabou a tempestade, acabou tudo. O que a Bíblia está nos ensinando é assumir essa postura de confessar nossos erros, nossos pecados. Pai, eu tenho falhado, eu errei aqui, eu abri brecha aqui, eu abri concessão aqui, eu parei de orar, eu parei de ir à igreja, eu parei de ler a Bíblia, eu parei de investir nas coisas espirituais e busquei só coisas materiais. O que eu estou lhe falando é você parar de assumir uma posição de vitimista e assumir uma posição de reconstrutor. Nenhum reconstrutor será vitimista. Deu para entender? Neemias não fica se vitimizando. Olhe para mim, por favor, deixa eu lhe dar uma chave. Na vida vai acontecer coisas com você onde você vai ser vítima, mas você não pode viver se vitimizando. Preste atenção, Neemias era uma vítima, ele é vítima do desvio do povo, da ruína, mas ele não viveu como um vitimista. Você quer ver José? José foi vítima da traição dos seus irmãos, mas não viveu se vitimizando. Se levantou, creu na cura de Deus e viveu o novo de Deus. Quer ver outro exemplo? Daniel foi vítima da escravidão na Babilônia, mas não viveu se vitimizando. A reconstrução de Deus acontece quando você para de se vitimizar e entende que não há nada que se quebrou na sua vida que pela presença de Jesus não possa ser curado, restaurado e transformado para a glória de Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas a gente tem que aprender essa questão, porque você pode ter sido vítima, mas você não precisa viver o resto da vida se vitimizando. Amém ou não? Porque tem gente que vive o resto da vida. Depois de 30 anos atrás, aquela pessoa me traiu, minha vida nunca mais foi a mesma. 30 anos atrás, você continua do mesmo jeito. Então se levante hoje, olha o que diz a Bíblia: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28:13, olha que chave, anote aí para você guardar, bota esse versículo aqui na porta da sua geladeira, na porta do teu espelho, lá onde você fica fazendo story pro Instagram, para você não esquecer. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Aleluia.
Olha o que Neemias está nos ensinando, olha o que esse texto está nos ensinando. Quem vive se vitimizando, transferindo culpa, não prospera. Mas quem confessa, admite, vê onde errou, esse alcança a misericórdia, esse vê a reconstrução, esse vê o novo de Deus. Amém, igreja? Então para de ficar dizendo: minha vida não vai para frente por causa da minha avó, por causa da minha mãe. Para de ficar querendo mudar seus parentes, seu cônjuge. Enquanto ele não mudar, a nossa vida não prospera. Enquanto você não admitir, você não confessar, você assumir o seu papel, é que não vai ter reconstrução. Porque toda mudança que precisa acontecer, não acontece no outro primeiro, acontece em mim primeiro. Acontece de dentro para fora, amém? Neemias chega nas ruínas de Jerusalém e declara: nós, Senhor, nos desviamos, eu me incluo nisso, tenho a minha parte, mas agora eu estou aqui, confessando, abandonando e declarando: nós vamos reconstruir. Glória a Deus por isso. Quem confessa, quem abandona, reconstrói. Amém, igreja? Quarto, anote aí, se você quer viver reconstrução em 2025, desenvolva uma fé generosa. Isso aqui também é lindo em Neemias. Eu acho isso extraordinário. O povo, preste atenção, a nação está destruída, sem templo, sem terra, sem propriedade, sem líder, sem nada. Escrava. Sabe para o que Neemias convoca todo o povo? Para ser generoso, para doar e servir em meio à ruína. Isso é incrível. Ele reconstrói os muros, começa a reconstrução do templo e também a reconstrução espiritual. Sabe a partir do quê? Da generosidade, do amar e servir. Neemias capítulo 7. Depois, se você quiser, leia o capítulo 6, 7 e 8 completo. Olha o que a Bíblia diz. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho, se voluntariaram. Como é que ele reconstruiu? Com voluntários, gente que foi servir. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Neemias 7,71 agora. Alguns dos chefes da família deram à tesouraria para a realização do trabalho 160 quilos de ouro e 1 tonelada e 320 quilos de prata. O total, 72, dado pelo restante do povo, foi de 160 quilos de ouro, 1 tonelada de 200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Gente, o que Neemias fez foi: irmãos, vocês querem reconstruir? Vamos amar, ofertar e servir uns aos outros. Foi o que ele fez, porque ele está ensinando que toda fé poderosa é uma fé que se move em generosidade. Ele começa uma campanha de amar, servir e doar. Preste atenção, serviram, contribuíram e doaram os líderes. Depois os chefes das famílias, os cabeças das famílias, depois todo o povo. O que isso significa? A obra de reconstrução de muro, de templo e espiritualmente falando, se deu a partir do amar, servir e repartir. Se você ler o capítulo 3 de Neemias, é um capítulo chato, porque ele se restringe em falar o nome das pessoas de cada família e o que eles estavam fazendo. Mas é um capítulo incrível para nos ensinar sobre isso. A fé generosa, a fé que ama, a fé que doa, a fé que serve. Então Neemias vai dizer basicamente isso aqui, o capítulo 3 inteiro. O fulano de tal, o João, está servindo ali naquela parte do muro. A Maria está doando e servindo naquela parte do muro. A Joana está fazendo rosquinha para quem está trabalhando no muro. O Tiago está fazendo aquilo lá. O capítulo 3 inteirinho. O que é isso? O que Neemias está ensinando? Neemias começa com o sumo sacerdote, com o governador, e vai para todo o povo, e todo mundo coloca a mão na massa. Sabe por quê? Ele está ensinando: o que adianta ter um muro novo, mas não ter amor? O que adianta ter um templo novo, mas não ter amor?
Esse princípio está nos mostrando que nós somos chamados para nos movermos numa fé generosa. E eu não estou falando apenas de recurso financeiro, porque aqui eu li de recurso financeiro e acabei de dizer, o capítulo 3 é de gente que estava se voluntariando, gente carregando entulho. Você vai ler lá, é gente que ficou 52 dias carregando entulho. Ou seja, Deus está nos ensinando que a fé que reconstrói é a fé generosa. Como preguei quarta-feira aqui, é a fé de Lucas 7 que Jesus ensinou, que eu falei na virada. Que ele construiu uma sinagoga e nem era do povo judeu. Do que nós estamos falando? Que Deus nos ensina um princípio. Toda obra de reconstrução começa com generosidade, doação e amor. Isso vale para a sua vida. Olhe para cá. Quando Deus quis reconstruir a humanidade, sabe como ele fez? Dando, doando. Quando Deus quis restaurar o ser humano, sabe como ele restaurou o ser humano? Dando. A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que fez o que, igreja? Deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Vou repetir, quando Deus quis reconstruir a humanidade, Ele doou. Ele está nos ensinando, quando você quer reconstruir algo na sua vida, comece doando, porque a verdadeira reconstrução não acontece quando você recebe, acontece quando você reparte, aleluia. Acontece quando você doa e não como você ganha. Quem está entendendo? Tem alguém aqui? Isso é muito importante, porque tem gente que quando Deus restaura, dá a vitória e entrega a bênção, a primeira coisa que ele faz é parar de servir, porque agora não tem mais tempo, porque tem que dedicar muito tempo para cuidar da bênção. Conhece gente assim? Ele orou, ele buscou, até a bênção vir, a bênção vem, ele para de servir. Ele para de doar, ele para de se envolver, ele para de carregar entulho, ele para de carregar paralítico, ele para de amar e servir. Agora a bênção que chegou, não dá mais tempo para continuar servindo. E essa é a incógnita de muito crente. Achar que você está na terra para receber, quando a Bíblia diz que você está para doar. Que você faça 2025 o ano da doação, e ele será o ano da reconstrução. Que você faça 2025 o seu ano de servir, e ele será o ano da restauração. Porque onde há generosidade, há reconstrução do céu, aleluia. Você crê nisso, amém, irmão? Então vamos ter uma fé o quê? Generosa. Avance na fé com generosidade. Neemias deu, o governador deu, o povo todo serviu. O que você pode servir? Você pode abrir sua casa para um grupo familiar, você pode servir no ministério infantil, você pode servir os seus vizinhos, você pode servir de várias maneiras. O cristão só não pode estar salvo, sentado, sonolento, satisfeito, estacionado. É só isso que você não pode. Porque a reconstrução envolve fé generosa. E para terminar, se você quer ter um ano de reconstrução, reconstruir áreas da sua vida, como Neemias, tenha uma fé inabalável. Não deixe que nada abale a sua fé em Cristo. Não perca a sua fé em Jesus. Não importa o que aconteça, não importa a circunstância, como cantamos aqui com o pastor Murilo, permaneçamos. Eu quero permanecer, eu quero obedecer em fé. Olha o que a Bíblia diz, Neemias 2:20. Vamos ler tudo agora. Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Por favor, leia essa frase comigo, todos juntos. O Deus... Mais uma vez, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Porque ela é uma declaração de fé de Neemias. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte, nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Ei, olhe para mim.
Todo processo de reconstrução põe você em um campo de batalha. Você começa a reconstruir, a batalha começou. Nenhuma grande obra de Deus vai acontecer na sua vida sem grandes oposições. Se você está num caminho, numa obra, não há nenhuma oposição, é bem provável que você está no caminho para lugar nenhum, para conquistar coisa alguma. Porque toda vez que eu estou numa grande obra, acontecerá oposição. O fato é, igreja, na hora que você se levanta como Neemias para restaurar, reconstruir qualquer coisa na sua vida, seja a sua alma, sejam os seus relacionamentos, seja a sua identidade, seja a sua carreira, seja as suas finanças, não importa. Quando você se levanta para reconstruir, o mundo espiritual entra num processo de guerra. O capeta levanta, filho. É ou não é? Você diz, eu vou reconstruir, eu vou recomeçar. Esse escombro não é o meu fim, essa ruína não é o meu fim. O capeta se levanta. Por quê? O diabo é o único que não quer ver você restaurado, reconstruído. Ele quer que você morra nos seus traumas, nos seus medos, no seu passado. Neemias se levanta para reconstruir. Meu irmão, levanta um monte de capeta, inclusive uns capeta em forma de gente, que levanta contra nós também. É você começar a querer reconstruir, levanta o capeta do vizinho, o capeta do parente de longe, o capeta não sei da onde, que começa a dizer, agora está indo na igreja, vai buscar a Deus. Fez isso a vida toda, agora está indo fazer aquilo lá. Agora diz que está orando, agora está até contribuindo na igreja, agora diz que vai até servir. É você começar a reconstruir em Deus e vai ter guerra no mundo espiritual. Mas o que o Neemias está ensinando é por isso que nós temos que manter uma fé inabalável. Neemias está dizendo o seguinte, eu não confio no meu braço. Olha o que Neemias diz, o Deus dos céus nos fará bem-sucedidos. Preste atenção, essa é uma declaração de fé. Ele está dizendo, o meu Deus, o nosso Deus é que vai nos fazer bem-sucedidos, é que vai nos dar vitória, é que já fez de nós vencedores. O que você tem que declarar é, o meu Deus já me disse que eu sou mais que vencedor em Cristo que me fortalece. O meu Deus já me disse que eu tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus já me disse, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. O meu Deus já me disse, aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Aleluia. Fé inabalável é um princípio fundamental, porque a maioria das restaurações, das reconstruções que a gente precisa fazer na nossa vida, referem-se a questões complexas do ser humano. Restauração e reconstrução se refere a coisas complexas da nossa vida. É por isso que você não pode sem Deus. É por isso que se Deus põe você num processo de restauração, não se concentre nas dores, no passado, nem tanto no processo, mas olhe para o alvo. O que Neemias fez aqui, ele está começando a obra e já está dizendo, Deus fará que a gente seja bem-sucedido. Ele não está olhando para o tamanho da ruína, ele não olha para o tamanho do escombro, ele não olha para os capetas que se levantaram falando mal, porque ele começa a reconstrução, começam a tirar sarro, começam a semear gente negativista. Leia o livro todo para você ver. Os negativistas juntam pessoas e começam a pôr no meio da liderança de Neemias para ser pessimista, para dizer, não vai dar certo, não vai reconstruir, esse muro vai ser igual uma parede de papel, basta alguma raposa soprar, vai cair tudo. Eles começam a colocar pessimistas e negativistas no meio do caminho de Neemias. Mas ele diz o quê? Não importa a ruína, não importa o passado, não importa quão grande é esse escombro, o meu Deus nos dará êxito e seremos bem-sucedidos. Aleluia. É uma fé inabalável diante do inimigo que não quer a sua reconstrução. É você permanecer na fé. Por quê, pastor? Porque a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra poderes e autoridades no mundo espiritual, é contra as forças espirituais. Entenda isso.
Porque tem gente que intelectualmente é brilhante, mas espiritualmente é ignorante, e acha que todas as batalhas da sua vida serão vencidas no seu nome, na sua faculdade, no seu dinheiro, quando as maiores e as principais batalhas da nossa vida, as complexidades do ser humano, dependem de fé, porque é a fé que integra todas as áreas da minha vida, amém? Então eu vou repetir: quando Deus te coloca num processo de reconstrução, Ele também te coloca num campo de guerra. O diabo não deseja que você se restaure. O diabo quer que você morra com seus traumas, com sua família destruída, e ele não se alegra em ver gente sendo restaurada por Deus. O inimigo não se contenta em ver as ruínas da sua vida se transformando num palco glorioso da glória de Deus, agindo e restaurando tua história. Por isso você tem que ter uma fé inabalável. Não desista, não pare, vai ter levante, vai ter luta. Hoje é 5 de janeiro, eu estou lhe dizendo, vai ter luta, vai ter levante. Você quer reconstruir, você quer mudar, o inimigo vai se levantar, mas não confunda a guerra nos bastidores com a guerra no mundo espiritual, porque o processo de restauração de ruínas é mais do que uma guerra contra teu vizinho, contra tua sogra, contra teu parente. Você precisa de uma fé inabalável nessa guerra contra o inimigo. Amém, igreja? É só você ler o capítulo 4. O capítulo 4 de Neemias só vai falar da guerra dos que se levantaram contra. Olha que interessante. O 3 fala do amor e da generosidade e do serviço do povo. O 4 fala dos levantes, de gente que estava tentando desanimar aqueles que estavam servindo. Isso te parece, soa algo comum? É você começar a amar, servir, doar, ter uma fé generosa, que começa o inimigo a colocar negativista, pessimista e querendo desanimar você no caminho de Deus. Mas livre-se das distrações. Como Neemias, não perca tempo com as coisas pequenas. Eu gosto do que Neemias diz. A resposta de Neemias 6:3 é: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra e ir encontrar-me com vocês? Neemias diz para os inimigos, os negativistas: eu estou num grande projeto e não posso descer, e não posso parar. Você tem que fazer essa declaração hoje: eu estou num novo projeto de reconstrução. Não vou descer, não vou parar, não vou retroceder, porque o Deus que me chamou é fiel para cumprir, amém? Neemias é o homem da reconstrução. 2025 é o ano da fé, e a fé tem o poder de reconstruir. A minha oração é que você tenha um ano de reconstrução pela fé, de entender que foi pela fé que Neemias reconstruiu, e pela fé que ele declarou: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. O Deus dos céus é que nos dará a vitória. Lembro você o que lemos no começo: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém, querido? Você pode se colocar em pé para orarmos? Olha aqui para a tela. Para viver um tempo de reconstrução em 2025, olhe para a tela e veja, saia da zona de conforto. Pratique as disciplinas espirituais, admite os pecados e falhas, desenvolva uma fé generosa e tenha uma fé inabalável. Não volte atrás. Neemias fez algo extraordinário que eu quero declarar na sua vida hoje. Ele restaurou em Israel, preste atenção para a gente orar com inteligência, tudo que estava quebrado, tudo que estava faltando e tudo que estava fora do lugar. Preste atenção nisso. Neemias reconstruiu em Jerusalém e com o povo de Israel tudo que estava quebrado, tudo que estava faltando e tudo que estava fora do lugar. Em nome de Jesus, eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Em 2025, nada quebrado,
nada faltando e nada fora do lugar. Em 2025, na sua família, no seu casamento, seus relacionamentos, nas suas finanças, na sua profissão, nas suas emoções, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Tem alguém que recebe essa palavra aqui hoje? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. A reconstrução e restauração serão completas, aleluia. Tem crente para crer nessa palavra? O poder da fé de Neemias levou a restaurar e ter uma vida e um tempo em Israel com nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Repete comigo: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Repete comigo: em nome de Jesus, eu creio no ano da fé, em fé, pela fé, através da fé, eu vou reconstruir, e nada ficará faltando, e nada ficará quebrado, e nada ficará fora do lugar. Em nome de Jesus, amém. Levante sua mão e adore a Jesus.